Hoje nós vamos refletir juntos um capítulo do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, que é o capítulo 2, onde Hamed, através de Francisco Espírito Santo Neto, aborda o tema Aprendendo a Nos Amar. E nós vamos começar exatamente com uma passagem de Jesus, onde Hamed começa com essa passagem. O título na Bíblia é O Grande Mandamento, está em Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 31, e em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os escribas eram especialistas, tanto em teologia como em questões legais. E assim, tramavam muitas questões de debate para pegar Jesus ali nas armadilhas, as pegadinhas, né? E ele respondeu com uma lição entre os dois mandamentos, porque o primeiro não pode existir sem o segundo, tanto como o segundo não pode ser mantido sem o primeiro. Amar a si mesmo, o tema da nossa reflexão de hoje. Deus nos ama tanto que estabelece infinitas oportunidades para que possamos experienciar o amor em todas as suas modalidades, às vezes numa única vida. Nós experimentamos o amor como sendo mães ou pais, como irmãos, como filhos, como avós, não é? Olha a diferença, são amores diferentes entre companheiros e companheiras, amigos, pais, nossos pais. Nós aprendemos a amar sobre formas diferentes, visualizando, sentindo o amor em diversas formas diferentes. E é através das vidas também, né? Nós vemos, ora, hoje eu venho como sua mãe, agora você vem como minha filha, agora nós somos companheiros, somos irmãos, agora eu sou sua avó, ontem eu fui sua mãe, e assim vai. Nós vamos aprendendo juntos, permite que nós venhamos a atrair exatamente o que temos energeticamente acumulado através dos tempos no nosso espírito. Por isso, amigos, nós atraímos espíritos, situações, experiências para que possamos juntos evoluir. Mas como é que é amar ao próximo se não amamos a nós mesmos? Nos conta o capítulo de hoje que o exercício, diz o Hamed, da aprendizagem do amor inicia-se pelo amor a si mesmo e então, somente então, nós vamos amar o próximo, chegando ao final à plenitude do amor a Deus. Por isso que Emmanuel dizia que entre nós e Deus, a ponte para chegar até Deus é o próximo. Aprendendo a amar o próximo, nós vamos cada vez mais amando a Deus. É dando que recebemos. Vamos aos poucos despertando um olhar mais delicado ao próximo quando compreendemos as suas dificuldades, porque encontramos em nós mesmos as mesmas ou outras dificuldades. Eu li outro dia aí, alguém me mandou, eu ri muito, dizendo assim: fulano critica muito, as deficiências do Beltrano, só porque são diferentes da dele. Quer dizer, nós muitas vezes não percebemos que só temos às vezes alguns erros diferentes, mas erramos todos. Fazer o autoconhecimento, ter a humildade para a gente mergulhar sobre nós mesmos, identificando as nossas questões, ter, como diz Emmanuel, o justo olhar das nossas carências, a justa apreciação, como diz Emmanuel nessa frase, a si mesmo,
nem mais, nem menos. O justo sobre nós mesmos. Isso nos faz, gente, caminhar sem perda de tempo. Porém, a indulgência na alma é de extrema importância. Tem até uma carta, a segunda, de João, no capítulo 1, versículo 8. Olha como ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes de recebermos o inteiro galardão. Né? Galardão é o prêmio. Então, o próprio João está dizendo: olha para você, identifica dentro de você aquilo que você já tem de ganho. Porque se você não tiver isso, o que acontece? Você acaba perdendo todo o prêmio. Muitas vezes, se você não identificar os seus erros, você fica paralisado no seu progresso, na sua evolução. No livro que Hermance Dufour escreve, através do Vanderlei Oliveira, Lições para o Alto Amor, ela diz assim: como ser indulgente com imperfeições que você nem sequer admite para si mesma? Admitir para si próprio os desejos mais secretos, os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais inconfessáveis é caminho de autoconhecimento e indulgência. Então ela fala assim, olha que lindo, né? Olhe para as suas sombras secretas, com uma promissora gleba de amor na qual plantarás sementes viçosas na colheita de frutos do bem. Difícil? Não. Veja bem, eu tenho um terreno cheio de ervas, de pedras, de capim, e eu pretendo ali plantar, né, árvores que deem frutos. Então, no primeiro dia, naquela primeira hora, eu vou tirar esse pedacinho que está desse lado de capim. Depois eu vou tirar aquelas ervas daquele canto. Depois eu vou mais um pouquinho, tiro as pedras. Mas eu já vou na minha cabeça, nesse trabalho, olhando no futuro, na minha imaginação, no meu desejo, que eu vou ter aquele terreno todo plantado. Eu vou ver as árvores já ricas, crescidas, bonitas, com as suas folhas verdejantes e com os frutos já dando. Então é isso que ele faz quando você, a Hermance Dufour, nos convida a olhar as nossas sombras, olhar o nosso terreno ainda cheio de situações que nós precisamos step by step, ou seja, passo a passo, devagarzinho, limpando essas coisas, mas já lembrando que mais tarde essa mesma terra que eu estou trabalhando em mim mesma, eu vou conseguir olhar e ver, né, os frutos a chegar. Como ser indulgente com as imperfeições, é isso que ela fala, né? Por isso que não existe, ela fala pra gente, né, a Hermance Dufour, não existe nada em você que não seja de Deus, que Deus não tenha conhecimento. Deus não vai amar você amanhã mais do que ama hoje. Ele ama você do jeitinho que você é. Por isso que a Hermance Dufour fala: ilumine seu olhar e acolha-se com ternura. E isso é indulgência para consigo mesmo. E o universo, ele é regido por um princípio, o da bondade e o da misericórdia. Observemos quando nós começamos a ser muito críticos, julgando os erros do próximo. Nos revela Jung, um grande psicólogo que estuda os escaninhos da mente, o inconsciente. Ele diz que nós projetamos no outro aquilo que mais não gostamos em nós e que não admitimos e que fingimos ou que não temos conhecimento mesmo. Por isso esse espelho, né? Encontramos aí nos caminhos, nos passos das nossas vidas, as circunstâncias que mostram esses defeitos que a gente ainda não descobriu. E aí em todos os nossos caminhos nós vamos encontrando esses defeitos até que possamos ter coragem e humildade de identificá-los em nós mesmos. Mas joguemos fora as tristezas para nós darmos lugar à felicidade empreendedora, diz Emmanuel. Postura positiva. Não existe barreiras intransponíveis, a não ser aquelas que nós mesmos colocamos nos nossos próprios caminhos. Mas o Pai, no seu amor imenso por nós, Ele nos deu o livre-arbítrio. É apenas você consigo mesmo. O Pai nos permitiu fazer escolhas e moldarmos o nosso destino segundo a nossa própria vontade. Por isso, eu,
correção e recomeço. São ações previsíveis na nossa evolução como seres humanos. Façamos o melhor que nós podemos fazer. Porém, surgindo a falta, arrependamo-nos com sinceridade. Imploremos a sentida prece com o perdão. O perdão para a vida, o perdão para aquilo que nós fizemos. E vamos reparar com humildade e disposição a avançar. Não adianta ficar sentado, sentindo culpa. Não posso voltar atrás daquilo que eu já fiz, né? Paralisado. Nós precisamos avançar. Ame a si mesma. A imperfeição faz parte dos nossos passos. São lições não aprendidas que vão precisar ser recapituladas para que nós possamos fluir melhor no caminho do amor verdadeiro. Paulo disse a Timóteo em uma carta, na capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: fiz por ignorância. Paulo, antes Saulo, perseguiu os cristãos, mas depois, numa mesma vida, depois da sua estrada de Damasco, depois da sua cegueira, né, física, e aí ele aprendeu a olhar por si mesmo, dentro de si, se reconhecer, e aí ele saiu para falar sobre Jesus, exatamente para aqueles que não eram judeus. Ele atravessou terras, subidas e descidas, né, lugares difíceis de caminhar. Ele foi a pé a esses lugares para falar de Jesus, para falar do amor de Deus através dos lábios do Mestre. Ele foi evangelizar. Você percebe? Ele não ficou sentado chorando no erro dele. Ele se levantou. E ele mesmo diz: fiz por ignorância. Ele assumiu a responsabilidade. Ele perdoou a si mesmo. Ele entendeu humildemente a sua ignorância, mas entendeu que cada dia é sempre uma nova oportunidade para evoluir, uma chance de plantarmos hoje boas sementes para colhermos amanhã. E, gente, sempre que nós fazemos isso, mãos espirituais abnegadas, amando de Jesus, nos ajudarão em todas nossas boas intenções no bem, diz Emmanuel através de Chico. Você tem uma intenção no bem, logo aparecerá espíritos querendo te ajudar. O trabalho no amor cobrirá uma multidão de pecados, disse Jesus. Ele disse que nós não temos que sofrer. Todos os nossos pecados podem ser cobertos através do amor. Podemos escrever novas páginas no livro da nossa vida. Os desacertos, os passos mal dados servem para nós usarmos como aprendizados para escolhas mais acertadas. Viver não é sofrer. Disse-nos o Mestre amado, nosso doce Rabi da Galileia, Jesus: desejo misericórdia e não sacrifício. Então, apenas damos o que recebemos, aquilo que temos. Nós damos aquilo que temos e recebemos aquilo que damos. Quando ainda não aprendeu a amar por si próprio, não pode amar os outros. Diz no livro, nesse capítulo. Então, eu quero terminar com uma frase do irmão José, no livro Vigiai e Orai, através, né, do Carlos Bacelli. Irmão José nos diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que com os outros aprendeu a pensar por si. Abraços fraternos.